Domínio romano. Ver artigo principal. Província romana do Egito. Um dos retratos de Fayum, uma das tentativas de unir as culturas egípcia e romana. O Egito tornou-se uma província do Império Romano em 30 AC, após a derrota de Marco Aurélio e Cleópatra VII por Otaviano, posterior o imperador Augusto, na Batalha de Ácio. Os romanos dependiam fortemente das remessas de grãos do Egito, e o exército romano, sob o controle de um prefeito nomeado pelo imperador, reprimiu revoltas, aplicando estritamente a cobrança de pesados impostos, e impediu os ataques de bandidos, que havia se tornado um problema notório durante o período. Alexandria se tornou um centro cada vez mais importante na rota de comércio com o Oriente, como luxos exóticos que estavam em alta demanda em Roma. Embora os romanos tivessem uma atitude mais hostil do que os gregos para os egípcios, algumas tradições, como a mumificação e o culto dos deuses tradicionais continuaram. A arte de retratar as múmias floresceu, e alguns dos imperadores romanos tinham se retratado como faraós, embora não na medida dos Ptolomeu. Os primeiros moravam fora do Egito e não desempenharam funções cerimoniais da realeza egípcia. A administração local tornou-se romana em grande estilo e fechando os nativos egípcios. A partir de meados do século IDC, o cristianismo se enraizou em Alexandria, sendo visto como outro culto, que poderia ser aceito. No entanto, era uma religião inflexível que procurou ganhar pessoas para converter do paganismo, ameaçando as tradições religiosas populares. Isso levou à perseguição dos convertidos no cristianismo, que culminou com o grande expurgo de Diocleciano a partir de 303, mas, eventualmente, o cristianismo venceu. Em 391 o imperador cristão Teodósio I introduziu uma legislação que proibiu ritos pagãos e os templos foram fechados. Alexandria tornou-se palco de grandes protestos antipagãos, com público e imagens privadas destruídas. Como consequência, a cultura do Egito pagão estava continuamente em declínio. Enquanto a população nativa continuou a falar sua linguagem, a capacidade de ler e escrever hieróglifos desapareceu lentamente com o papel dos sacerdotes e sacerdotisas dos templos egípcios diminuindo. Os templos eram, às vezes, convertidos em igrejas ou abandonados no deserto. Em 325 o Concílio de Niceia institui o Patriarcado de Alexandria, que era o segundo mais importante após o Patriarcado de Roma, exercendo a sua autoridade sobre o Egito e a Líbia. Em 451 o Concílio de Calcedônia condenara a doutrina do monofisismo, segundo a qual Jesus depois da encarnação tinha apenas uma natureza, a humana, gerando a dúvida que separou a cristandade egípcia, adepta do monofisismo, dos outros cristãos da época. Em 395 o Império Romano dividiu-se em duas partes, ficando o Egito inserido no Império Romano do Oriente. Até o momento do período arcaico, no início da história egípcia, aqueles com meios suficientes eram enterrados em estruturas conhecidas como mastabas. A segunda pirâmide egípcia historicamente documentada é atribuída ao arquiteto Imhotep, que planejou o que os egiptólogos acreditam ser um túmulo para o faraó Djoser. Imhotep é acreditado como sendo o primeiro a conceber a noção de empilhamento de mastabas, que culminou com a criação de um edifício composto por uma série de passos que diminuíam de tamanho em direção ao seu ápice. O resultado foi a pirâmide de degraus de Djoser, que foi concebida para servir como uma escadaria gigantesca pela qual a alma do faraó falecido poderia ascender aos céus. Devido ao tamanho da importância da realização de Imhotep, ele foi deificado por egípcios posteriores. A fase mais prolífica de construção da pirâmide coincidiu com o auge do governo faraônico absolutista. Foi durante essa época que as pirâmides mais famosas, aquelas próximas de Gizé, foram construídas. Com o tempo, a capacidade e a vontade de aproveitar os recursos necessários para a construção em grande escala diminuiu e as pirâmides posteriores passaram a ser menores, menos bem construídas e, muitas vezes, feitas às pressas. Muito tempo depois do fim do período de construção de pirâmides egípcias, uma explosão de construção de pirâmides ocorreu no território do atual Sudão, depois de muito do Antigo Egito cair sob o domínio dos reis de Napata.
Apesar de o regime napatano ter sido breve, terminando em 661 AC, a influência egípcia deixou uma marca indelével na cultura e, durante o reino sudanês de Meroé, na região da Núbia, houve um reflorescimento da construção de estruturas piramidais, período em que mais de 200 pirâmides que serviam como túmulos reais, inspiradas nas pirâmides egípcias, foram construídas nas proximidades da capital do reino. Al-Aziz Uthman, 1171-1198, tentou destruir as pirâmides de Gizé. Ele desistiu depois de danificar a pirâmide de Miquerinos, visto que a tarefa revelou-se complexa demais.